1 ano e 3 meses desde que eu excluí o meu Instagram. Pois então, minha gente, eu já não tinha Facebook, nunca tive TikTok, e aí chegou um belo dia, há 1 ano e 3 meses atrás, que eu decidi que eu não queria mais ser parte daquela rede social chamada Instagram. Então, eu excluí. Eu sinto que essa fase que aconteceu quando eu excluí, parece que foi na vida passada, gente, porque eu estava vivendo uma outra realidade. Eu estava em pedaços, assim. Para vocês terem noção, eu estava assim tão mal que eu vomitava de ansiedade. Isso nunca tinha acontecido comigo em toda a minha história. E naquela fase eu estava tão ansiosa que eu estava colocando para fora, né? Sem ter comido nada às vezes, sabe? Não é nem questão de bulimia, não é distúrbio alimentar. É simplesmente estar tão ansiosa que isso estava acontecendo. Então, gente, naquela fase, a minha vida ela estava assim desmoronando. Eu estava finalizando um relacionamento que já não fazia mais sentido para mim. E eu percebi aquele processão de luta entrando na minha vida. Eu me percebi num deserto gigantesco, sabe? Deserto tanto no sentido da secura, sabe? Que era árido. Emocionalmente, eu estava sentindo meu corpo, a minha mente, meu coração num clima árido, num clima seco, muito difícil, sabe? Onde não estava brotando vida ali. E ao mesmo tempo, deserto também no sentido das relações, porque todas as relações que eu tinha e que eram relações reais e profundas da minha infância, ou dessas que eu fiz há 10 anos atrás, e que são relações de longa data, que você sabe que são amigos de alma, de coração, do peito, irmãos, irmãs mesmo, eu tinha me afastado dessas pessoas, que são poucas, mas que valem ouro na nossa vida, né? Ter poucas pessoas, 2, 3 pessoas, mas que você sente que você confia naquelas pessoas, um grupo de apoio, né? Eu estava com essa rede de apoio muito estremecida. Tinha um ou outro ali, mas assim, ainda assim, tudo muito estremecido. Então, eu estou fazendo esse contexto todo para explicar para vocês por que que naquele momento parecia que ter um Instagram era uma coisa assim, poxa, gente, que horrível que é isso. Porque parecia que era incoerente a minha realidade daquele jeito que estava na minha vida pessoal, né? Na vida profissional até que estava tudo fluindo, mas na minha vida pessoal estava dessa forma. E a minha vida digital começou a ser a minha fuga, né? Daquela realidade que eu estava vivendo. E então eu vi aquela rede social uma incoerência, porque que estranho, né? Tipo, tem likes e tem comentários, mas ao mesmo tempo não tem conexão real. Tem muita gente aqui e parece que está todo mundo muito feliz e eu estou aqui nessa situação e eu não consigo construir vínculos saudáveis com as pessoas e eu tinha a sensação de que eu queria ser acolhida, então às vezes eu é, gostava de expor alguma coisa um pouco mais vulnerável e eu sentia que as pessoas meio que olham torto, assim, quando você se expõe de uma maneira mais vulnerável ali naquela rede. Então eu falei, eu acho que não é mais para mim. Tiveram várias outras questões também envolvidas, mas tudo se resume em eu, Brenda, dando muita importância a uma coisa que na realidade não tinha muita importância. E eu agradeço muito porque eu percebi. É a pior fase, é perceber. Porque quando você ainda não percebe, você está ali na ilusão. Quando você percebe, é a pior fase, porque você fala, você se dá conta do problema. Você fala, eu estou usando isso para fugir da minha realidade. Isso não é saudável, isso não é bom. Pois então, quando eu percebi, foi uma situação ruim, mas hoje eu agradeço. Gente, eu não tenho palavras para agradecer a Brenda de 1 ano e 3 meses atrás que fez esse movimento de sair de algo que podia ser qualquer coisa. No meu caso era Instagram, mas eu acho que em outros casos, sei lá, pode ser ir num bar, pode ser jogar jogos de aposta, pode ser, não sei, tem muitas coisas que podem ser. Pode ser comer açúcar em excesso. E tudo isso a gente pode cortar da nossa vida, né? Até o açúcar, até os jogos, até e às vezes eu sinto assim que quando se está nesse oposto, esse corte pode ser necessário para a gente se reconectar com a gente e a gente perceber o buraco que a gente está tentando tapar. Porque nós, como seres existenciais, nós, como seres humanos, nós temos um vazio existencial. Todos nós. Assim,
Eu sinto informar, mas ao mesmo tempo é uma libertação. A gente precisa saber que esse vazio é de onde toda a criação se originou. E, portanto, ele vai nos acompanhar o tempo todo, vai estar num pano de fundo o tempo todo. Mas o que a gente precisa para essa vida não é necessariamente preencher esse vazio para que a gente não sinta ele. Mas a gente precisa estar em ambientes hóspitos, em ambientes saudáveis, com relações saudáveis, que as pessoas se apoiam para que nós possamos passar por essa trajetória da vida, percebendo esse vazio que nos acompanha de forma acolhedora, né? Então, ter pessoas que a gente tem conexão profunda e de confiança nos ajuda a passar por esse processo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais leveza, que era uma coisa que eu não estava tendo naquela época. Então, eu estava lidando com esse vazio, sem esse ambiente saudável e hóspito, e me percebendo, buscando isso numa rede. A maioria dos vínculos ali não eram reais, e por isso, então, eu excluí, né, como eu comentei com vocês. E que foi mais importante, que quando eu excluí, eu fui obrigada, por isso que eu falo que perceber é a pior parte, porque quando você percebe, aí você percebe o problema, né? Então, é quando você acende a luz, o quarto está lá trancado com a luz apagada. Quando você abre a porta e acende a luz, você vê a bagunça, é a pior parte. Quando o quarto está lá trancado com a luz apagada, você fala, tem alguma coisa estranha, mas você ainda não está olhando para o problema, sabe? Você está ali percebendo que tem algo estranho, mas você não sabe o que é, e aí você vai vivendo a vida. Quando você acende a luz, você fala, poxa, tá bagunçada essa coisa aqui. Foi o que aconteceu, né? Eu falei, poxa, tá fugindo da sua vida real através disso aqui. Era o que eu estava fazendo. Quando eu excluí, gente, o relacionamento que eu estava naquela época já não estava bem, mas foi excluindo essa fuga que eu percebi que havia uma incompatibilidade ali impossível de fazer dar certo. E aí, gente, quando eu percebi isso, eu vi que eu não teria percebido que eu estava no caminho errado, tentando manter uma relação que já não estava boa, que era tóxica, quando eu saí da rede social. Porque quando você sai de uma coisa que você está fugindo, você é obrigada a encarar a realidade. E foi por isso que 3 meses depois, que hoje faz um ano, hoje, não necessariamente hoje, mas sei lá, esses dias, faz um ano, porque foi em outubro de 2024, que nós finalizamos aquela relação, né? Não vou falar eu, porque eu acho que o término nunca é. Tipo, uma pessoa é quem tem a iniciativa de falar, não quero mais. Mas a verdade é que o relacionamento sempre já acabou antes da pessoa que teve a coragem de falar que não queria mais, né? Mas enfim. Então, se eu não tivesse, talvez, tido a postura de excluir uma coisa que estava sendo uma fuga para mim, eu não iria olhar para o caos que estava a minha vida real. E ia continuar me cegando. Como, gente, tantas pessoas fazem na vida. Vocês não conhecem pessoas aí ao longo dos seus 15, 20 anos que ficam em relacionamentos que não são compatíveis, que não são saudáveis, que não são bons, simplesmente porque elas seguem se cegando, seguem se dopando, ou em profissões onde as pessoas não são felizes, mas elas se negam a tirar os seus pontos de fuga porque elas não querem encarar a realidade. Então, eu agradeço pela coragem da Brenda de 1 ano e 3 meses atrás de se ver sozinha e cortar até a ilusão que ela tinha de vínculos através de uma rede digital. Porque se não fosse isso, minha vida não teria virado de uma forma tão positiva, que é o fruto que eu estou colhendo hoje. E aí o mais interessante é que, apesar de fazer 1 ano, por exemplo, do fim dessa relação, para mim parece que foi na vida passada, porque eu sou outra pessoa, eu me transformei, eu me regenerei, diríamos assim. E eu acho que não tem nada melhor do que quando você toma decisões na sua vida com muita certeza, com muito entendimento e compreensão. Porque aí não parece que foi recente, parece que foi outra vida, porque realmente foi, era outra vida. Não posso dizer que eu recomendo que você fique 1 ano sem Instagram, porque talvez o Instagram não seja a sua fuga, mas que você fique 1 ano sem isso que você está usando para fugir da sua realidade. Porque olhar a realidade como ela é doloroso, mas vale a pena. A gente renasce totalmente transformados.
E eu também percebi que tinha muita coisa suprimida em mim que eu não me permitia sentir. Eu não me permitia sentir raiva, eu não me permitia perceber as vezes em que eu me sentia injustiçada ou ignorada ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tinha muito a habilidade de acolher essa criança minha, que lá atrás sofreu algumas coisas, como todos nós, e eu simplesmente ignorava e queria não enxergar essa parte minha que tinha tanta tristeza, raiva e angústia. Então, gente, eu não vou dizer que foi fácil, né? Desde o dia 17 de julho, quando eu excluí o Instagram. Então, eu passei por esse término, 3 meses depois. Aí depois, em novembro, dezembro, veio toda essa questão com dinâmicas familiares, que, gente, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi eu ter colocado para fora. Então, assim, quando você estiver sentindo raiva, quando você estiver sentindo medo, pensa sempre que é benéfico, porque é algo que está ali. Se não estivesse sentindo, ia estar guardado nas suas entranhas, nos seus músculos, podia estar virando doença. É claro que a gente não quer esses sentimentos negativos, e é claro que a gente tem que aprender formas saudáveis de lidar com esses sentimentos. Quando a gente sente raiva, é a gente que sofre pelos malefícios da raiva. Mas eu não posso dizer que eu me arrependo, porque assim, ter sentido raiva de mãe, raiva de pai, coisa que eu nunca me permiti sentir, me ajudou a curar, sabe, a compreender, a entender, a curar minha criança interior, e hoje consegui olhar com mais humanidade, com mais compaixão, com mais pés no chão, sabe, tanto para minha mãe como para meu pai, como para todos os meus familiares. Então foi um processo muito importante. Foi importante também para eu começar a perceber o que é a profissão para mim, o que é o hobby, o que eu gosto, o que eu não gosto, que então assim, foi um processo em cadeia, né? Porque nisso eu fui morar sozinha, nisso, né, que eu era casada, né? Nesse último relacionamento era um casamento, então eu fui morar sozinha. E aí eu me redescobri, né? Não que eu já não tivesse tido fases e anos morando sozinha, mas acaba que a gente vai se perdendo em relações quando elas não são muito saudáveis. Então eu tinha me perdido. E aí me resgatar, sabe? Entender o que eu gosto, entender o que me dá água na boca, entender o que vibra meu coração, e o que é minha profissão, o que eu faço porque tem que fazer, o que eu faço da minha profissão porque eu gosto, o que eu faço que é neutro, e como englobar tudo isso, perceber, acima de tudo, quem eram os meus amigos. Foi assim que eu comecei falando, né, sobre os benefícios, que foi onde tudo começou. E aqui, depois desse 1 ano e 3 meses, eu posso dizer que eu conto nos dedos das mãos os meus amigos. Foram as pessoas que eu continuei trocando, e de forma muito mais profunda, porque não fica essa coisinha só da superficialidade do Instagram, né? Através de chamadas, encontros presenciais, áudios de podcast de 25 minutos, que me fizeram perceber e separar o joio do trigo. Não desmerecendo as pessoas como elas são, mas entender quem são as pessoas com as quais eu me sinto relaxada, onde eu posso confiar. Quais relações são essas que eu sinto que cuidam de mim, que me enxergam e que me amam por quem eu sou? Naquela fase, lá 1 ano e 3 meses atrás, eu sinto que eu estava rodeada de pessoas me julgando. Talvez eram as minhas próprias vozes, talvez, mas sinceramente eu estava com algumas pessoas assim que eu achava que eu tinha que aceitar na vida simplesmente porque eram, sei lá, amigos em comum, e eu não queria ser chata, e eu sempre nessa ideia de ser polida e educada, aceitando algumas pessoas na minha vida que hoje eu vejo que não tinha nada a ver comigo, e não tem porquê, né? A gente tem que ser aberto, claro. Eu sou uma pessoa cabeça aberta, eu adoro ouvir pessoas com opiniões diferentes das minhas, mas principalmente no universo feminino, a gente infelizmente enfrenta muita rivalidade, competição, isso existe. E ficar negando que isso existe é a pior coisa que tem, né? Então a gente tem que saber quem são aquelas manas de verdade, sabe? Aquelas irmãs de alma, aquela pessoa assim que tá com você e que jamais vai deixar que um ambiente masculino se faça com que a gente compita ou brigue entre nós. Então, assim, ter essas irmãs de alma, nutrindo essas relações novamente, fez com que essas arvorezinhas fossem crescendo e as raízes tomando forma. Hoje eu colho os frutos de tudo isso que eu nutri fora do mundo das aparências.
E eu não sou nada sem essas pessoas. Eu não sou nada sem essa rede de apoio. Como eu disse, qualidade é melhor do que quantidade. Então, hoje eu tenho poucos amigos, mas eu sei muito bem em quem confiar. E eu até posso me abrir e ter relações, colegas e conhecidos, mas a gente tem que saber quem é quem, né, na nossa vida. E não é esse papinho de pai, tal pessoa é do mal. Não é isso. É simplesmente porque tem gente que é muito diferente, pensa muito diferente. Então, esse choque é muito desnecessário, porque só vai ficar levando a pessoa a pensar negativamente de você. Então, por exemplo, quando eu falo aqui no canal, né, se desinscreva desse canal, quando eu te incentivo a se desinscrever desse canal, não é de um lugar de arrogância, sabe? Do tipo, eu não preciso de ninguém, se desinscreva. Não, é claro que eu quero, por mais que aqui para mim seja um hobby, seja um exercício até de melhorar minha comunicação, dado que o meu destino, até onde eu sei, é ser cientista, comunicadora e professora. Então, aqui para mim é um exercício também de me comunicar, de me autoconhecer, mas acima de tudo, isso é um hobby. Por mais que seja um hobby, não tenha nenhuma questão monetária aqui envolvida nesse momento, nesse canal, claro que eu quero que o que eu fale chegue em pessoas, porque é hipocrisia a gente falar que a gente se expõe e que a gente fala para ninguém. Não, eu falo para mim mesmo. Se fosse para mim mesmo, eu não postaria, né? Então é óbvio que eu quero. Mas quando eu falo sobre se desinscrever do canal, vários vídeos eu andei falando, nossa, você não curte muito a minha energia, você me acha sem noção, ou se eu desperto em você qualquer um dos extremos, inveja porque você me acha foda, ou vergonha alheia porque você me acha um imbecil, em ambos os casos eu estou ativando em você gatilhos que são seus, mas que eu não tenho responsabilidade sobre isso porque eu não estou entrando na sua casa sem você permitir. Você clicou no vídeo e você está assistindo porque você quer. Então, assim, por que você vai ficar assistindo ou se expondo a algo que te traz coisas e energias negativas? Por isso que eu falo, se desinscreva se for esse o caso. Porque qualidade é melhor que quantidade. Eu quero que esse vídeo, que os vídeos, que as coisas que eu falo, eu quero ter muitos amigos, é claro que eu quero. Eu quero que seja compartilhado, é claro que eu quero, mas por pessoas que vibram na mesma sintonia que eu. E, acima de tudo, pessoas que se identificam com a minha energia, tanto para as amizades, como para as relações, como aqui no canal. Então, se você se identifica, claro, continue aqui, você é muito bem-vindo, eu gosto muito, sabe? Isso só é possível porque você está aqui me ouvindo. Mas se não é o caso, por isso eu falo sempre, desinscreva-se do canal. Prefiro ter 500 seguidores do que 1000, mas que sejam pessoas que estejam alinhadas com a minha verdade, né? Que a gente possa construir juntos, né? Que na verdade não existe verdade, essa é a grande verdade, né? A verdade é que não existe verdade, mas que a gente busque essa felicidade juntos, que a gente colabore um com o outro, né? Eu acho que essa é a ideia. Falando então dessa questão de amizades, né? Eu percebo que 1 ano e 3 meses depois, a minha vida ela é mais florida. Eu também consegui conhecer pessoas e eu vejo assim, nesse 1 ano, com certeza eu teria adicionado um monte de gente no Instagram que me conheceu e que me pediu o Instagram, né? E eu sempre, desculpa, não tenho Instagram. E assim, por isso mesmo ficou, mas tiveram alguns casos pontuais onde houve uma troca de WhatsApp e, de repente, amizades que se tornaram mais profundas, mesmo que não sejam muito antigas, mas que se tivesse ficado ali só na superfície do Instagram, talvez não teriam se tornado amizades profundas. Agora, vou falar para vocês que não sou uma pessoa que se sente sozinha, que não sente solidão, que não tem momentos de choro. Ontem mesmo, gente, antes de dormir, eu não tinha o que fazer a não ser chorar, sabe? De falar, cara, eu vivo num sistema que às vezes parece muito injusto, enfim, não vou entrar nesse ponto exatamente agora. Mas sabe, é claro que eu choro, é claro que eu tenho questões, né? E é claro que a solidão vem porque nós somos seres existenciais que carregam consigo um vazio. Então, a solidão vai existir. E muitas vezes a gente vai conseguir transformar a solidão em solitude, conforme a gente melhora a nossa relação com a gente mesma. Mas às vezes, não. Às vezes a gente só vai sentir que a gente é uma pessoa sozinha no mundo mesmo. Isso é inevitável. Outra coisa que eu percebo é que, só para fechar o vídeo, uma coisa bem prática, nada filosófica, que é o seguinte: quando eu excluí o Instagram, eu falei para vocês os motivos principais, mas eu pensei que de brinde viria não procrastinar mais
e diminuir o meu tempo de tela, dado que naquela época eu ocupava meus horários livres muito com tela e Instagram. Isso é uma coisa que não mudou, gente. Isso é um negócio que não mudou. O vício em celular, eu acho que tá meio que quase difundido por todos nós. E ainda é um exercício, né? Ficar sem o celular, não ficar olhando a tela do celular. Então, o meu YouTube, ele é muito educativo, assim. Aparece para mim muitos vídeos educativos. E eu gosto muito, mas assim, ele virou um vício, sabe? O que eu usava de Instagram, eu passei a usar de YouTube. Então, assim, a questão do vício eu vejo que é uma questão de controle interno mesmo, né? O que não tem uma representação, mas continua sendo uma fuga, né? A gente vamos uma coisa de cada vez, né? O meu caso relacionado a relacionamentos tinha uma fuga que era o Instagram específico. Mas agora, com certeza, o fato de usar muito o celular tem outra fuga aí acontecendo, mas vamos por partes, né? Não vamos também, é uma coisinha de cada vez, porque a gente também tem que viver a vida, não é o tempo todo ficar querendo futricar todos os quartinhos e todas as baguncinhas. Tem que ter um equilíbrio, né, gente? Aos pouquinhos eu tento, né? Hoje é sábado, porque eu tô gravando esse vídeo. Hoje eu acordei e falei, não vou ficar no celular a parte da manhã inteira. Não fiquei no celular a parte da manhã inteira. O exercício de sair, às vezes, de casa sem o celular, isso também tem me ajudado. Então, a gente tem que ir se controlando aos poucos. E aí, agora, 1 ano e 3 meses depois, eu tô fazendo um experimento, né? Que não vem, isso que é o mais interessante, né? Eu me percebi uma pessoa completamente independente do Instagram, para construir relações, para dividir minha vida, para ficar sabendo das coisas. Inclusive, uma dica para quem quer ficar sem Instagram e, por exemplo, está prestando concursos, essas coisas, Google Alertas. Você coloca lá as palavras-chave, ele vai te mandar por e-mail sempre que na rede cair qualquer coisa relacionada aos concursos que você quer. Ah, mas eu acompanho fulana que só tem Instagram e tal. A maior parte das pessoas tem um blog, um site pessoal. Então, eu me vejo como uma pessoa completamente independente do Instagram. Tanto que 1 ano depois, quando eu completei o meu compromisso, que eu tinha me comprometido comigo, eu falei, tá, agora eu posso voltar. E eu não quis, porque eu falei, mas não tem necessidade. E aí agora, 3 meses depois desse 1 ano, eu pensei, tá, não tem necessidade. Mas você, como uma pessoa curiosa, autoobservadora, vamos experimentar como que vai ser a sua nova relação com essa rede social. E eu tô percebendo, assim, o quanto é interessante perceber o quanto que tá na gente. Porque eu agora sou outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa de 1 ano e 3 meses atrás. Nossa, eu sou, tipo, muito outra pessoa. Por isso que eu tenho a impressão, às vezes, de que era outra vida aquilo que eu estava vivendo. E o fato de eu ser outra pessoa, hoje eu tô olhando essa rede e eu vejo ela como tão pequenininha, sabe? Tão um pontinho assim, engraçada, legal, até, sabe? Antes, quando eu saí, não tinha aquela aba dos Reels que você clica em Friends e aí você vê tudo que seus amigos curtiram. E eu tô, tipo, com 20 amigos. É uma rede pequenininha, né? Só para as pessoas. Tô deixando fluir. Vamos ver como é que vai ser essa rede nova. Mas eu percebo que tá rolando isso, assim, de achar legal, de achar engraçada essa coisa dos amigos que você coloca lá. E aí você vai rodando e falando, nossa, fulana comentou isso. Sabe, ficar sabendo da vida dos amigos, de repente fez um sentido, mas porque são amigos próximos, né? Então é legal você ficar sabendo. Aí sim, para mim agora tá sendo uma rede de conexão, né? Uma rede que talvez agora eu esteja começando a aprender a usar. Porque assim, que o sistema e tudo é problemático, isso não só do Instagram, mas como a forma como a gente se organiza como sociedade, tem os seus problemas, né, gente? A gente não pode se cegar nisso e falar que está tudo bem, que está tudo perfeito, que o capitalismo é lindo, porque se for assim a gente nunca vai melhorar, né? Então a gente tem que descobrir novas formas, a gente tem que estar se questionando, e para se questionar a gente precisa perceber os problemas, né? Então não estou falando que o Instagram, nossa, o problema estava só em mim. Claro que não, é uma rede feita para viciar, assim como tudo, né? Assim como muitos outros algoritmos e tudo mais, tem os seus problemas, mas quando a gente está mais inteiro com a gente mesmo, quando a gente está mais feliz, eu acho, de uma forma geral, quando o nosso ambiente está mais hóspito, quando você se sente mais conectado com as pessoas, quando você se sente mais empoderado, quando a sua autoconfiança está melhor,
você consegue driblar melhor, as coisas não tomam uma proporção tão grande. Então está sendo uma experiência muito interessante. Eu tô, né, testando apenas, é uma fase de observação. Se eu perceber, né, que a proporção fica grande ou qualquer coisa assim, nada mais simples do que ir lá, configurações, excluir conta e tá tudo certo, sem nenhum problema. Mas tá valendo o teste e por enquanto eu tô gostando bastante. É isso, minha gente. Eu deixo aqui. Um grande beijo a vocês e até mais!